Fala galera do YouTube, eu sou o Enin, esse é o canal Matemática Mais e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades da semana 4 do PET, volume 5, finalizando essa edição aí do PET, né? De matemática do 9º ano. Então, dê seu like aí, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe o vídeo e ative o sininho aí para ficar por dentro das novidades do canal, tudo bem? Dada a função quadrática definida por f de x igual a menos x ao quadrado menos 2, responda as questões a seguir. Quais são os coeficientes a, b e c da lei de formação dessa função? Então aqui, a menos 1, b menos 2 e c igual a 0. Né? Esses são os coeficientes a, b e c da formação da função. Quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico dessa função e o eixo x? Então, pessoal, a gente vai ter que calcular aqui, né, as raízes para a gente descobrir as coordenadas dos pontos, né, se houver raízes. Né? Mas quando eu vou calcular aqui na função, aqui, ó, é uma função incompleta, né? Então eu posso simplesmente passar o menos 2 para o segundo membro aqui. Primeiro, como o x ao quadrado está negativo aqui, eu vou multiplicar por menos 1 para facilitar os nossos cálculos aqui. Né? Aí, quando eu multiplico por menos 1, fica positivo, né? Troca os sinais. E aí, x ao quadrado mais 2 igual a 0. Passando o mais 2 para o segundo membro, né? Uma equação incompleta, eu fico com x ao quadrado igual a menos 2. E aí, aplicando raiz quadrada dos dois lados da equação, né? Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz ao quadrado de menos 2. Né? Não existe no conjunto dos números reais raiz quadrada de números negativos. Né? Então, não existem raízes. Né? Isso quer dizer que o gráfico da função não intercepta o eixo x. Ele não corta o eixo x. Né? Então, o gráfico da função não intercepta o eixo x e intercepta o eixo y no ponto 0 e menos 2. Né? Depois nós vamos esboçar o gráfico da função e vocês vão ver mais claramente. Qual o valor do discriminante delta? Aí aplicando aqui, né, b ao quadrado menos 4ac, 0 ao quadrado, porque o nosso b é 0, né? 0 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 2. E aí, quando eu multiplico 4 vezes menos 1 vezes menos 2, menos 8. Né? Então, meu delta é negativo, igual a menos 8, confirma que quando o delta é negativo, a função não possui raízes reais. Né? Aí nós já vamos lá para os números complexos, que isso aí é mais para frente que vocês vão ver, não agora. Letra D. Como o delta é menor do que 0, quantos e quais são os zeros ou raízes da função? Né? Como nós já analisamos aqui, a função não possui raízes no conjunto dos números reais. Quais são as coordenadas do vértice da parábola gráfico dessa função? Então, as coordenadas do vértice a gente calcula, né? O x do vértice é menos b dividido por menos 2a. Então, se o meu b é igual a 0, isso aqui vai dar 0. Né? Substituindo aqui o b por 0, vai dar 0. E o y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Como o meu delta aqui, ó, menos 8 dividido por 4 vezes o coeficiente a, que é menos 1, eu fico com menos 8 igual a 8, 4 vezes menos 1, menos 4, 8 dividido por menos 4, menos 2. Certo? Então, as coordenadas do vértice é 0 e menos 2. Como o A é menor que 0 também, né, a concavidade da parábola, o gráfico dessa função, é aberta para cima ou para baixo.
ela é aberta para baixo, né? O meu A, coeficiente A é negativo, a parábola, se eu for fazer um esboço, né? Vai ficar mais ou menos assim, ó, né? Como ela não toca, né? Faz de conta que está reto aqui, viu, pessoal? Ela não toca o eixo Y, né? Vai ficar mais ou menos assim. Nesse caso, o vértice da parábola é o ponto mínimo ou máximo da função. Então, o vértice, né, que vai estar mais ou menos aqui, ó, ele é o ponto máximo, né? Ele é o ponto máximo. Esse esboço aqui não é exato, viu, pessoal? É só para a gente ver mais ou menos aqui. Então, ele é o ponto máximo. Abaixo, preencha a tabela determinando os pontos do gráfico dessa função e depois construa o seu gráfico no plano cartesiano. Então aqui, né, eu vou ser bem rápido aqui, porque nós já estamos bem treinados, né, a calcular os pontos, né? Então, quando o x é menos 2, eu substituo aqui na função e encontro o valor de y. Então, ali eu deixo para você que está em casa conferir, né, as contas aqui, as operações. Lembrando que, como eu tenho um menos aqui, ó, o meu coeficiente A é menos 1, né? Então, eu deixo esse menos aqui de fora, eu coloco o valor do x dentro do parênteses aqui, né? Só o x que está elevado ao quadrado, né? Esse menos aqui não. Certo? E aí eu encontro os valores para y quando x é menos 2 e y menos 6, x menos 1 e y menos 3, x0 e y menos 2, x1 e y menos 3 e x2 e y menos 6. Né? Então, aí eu já sei as coordenadas aqui, vou substituir o f de x aqui, e o gráfico da função vai ficar mais ou menos assim. Né? O ponto menos 2, né? O C menos 2 é onde a função intercepta, o gráfico intercepta o eixo Y, que coincide com o vértice da função. Né? Ele não toca o eixo Y, o eixo X em nenhum ponto. Uma bola é lançada ao ar. Observe a figura ao lado, sua altura em metros está relacionada com o tempo em t em segundos de lançamento por meio da expressão h de t menos t ao quadrado mais 4t mais 5. Observem que lá no PET, por erro de digitação, esqueceram de colocar o expoente aqui do menos t. Tá? Eu coloquei aqui, porque se nós não tivermos esse expoente aqui, nós caímos numa função afina, numa função de primeiro grau. E nós estamos tratando com funções de segundo grau. Responda as questões a seguir. Em que instante a bola atinge a altura máxima? Então é só analisar o gráfico aqui, né? No t igual a 2 segundos. T igual a 2 segundos, né? Ela atinge a altura máxima aqui. Qual é a altura máxima atingida pela bola? Então, a altura aqui, ó, h, né, é o 9 metros. E quais são as coordenadas dos pontos de interseção entre a parábola representada na figura e o eixo T? Então, não precisa nem calcular, né? Nós estamos vendo aqui, ó, que é o ponto menos 1 e 0 e 5 e 0. Né? Aqui, se nós quisermos partir de um tempo zero aqui, né? Basta fazer o deslocamento do eixo do T para o y igual a 5 aqui. Né? Aí nós colocaríamos o c igual a 0 aqui. Quais são as coordenadas do vértice da parábola representada na figura? Então, as coordenadas do vértice aqui, ó, o vértice aqui, o ponto máximo, né, é 2 e 9. Né? Então, são as coordenadas do vértice. Quais são as coordenadas do ponto de interseção entre a parábola representada na figura e o eixo H? Então,
0 e 5. Né? Ponto 0 e 5. É a interseção aqui onde a parábola intercepta o eixo H. Quais são os coeficientes A, B e C da lei de formação? H de T. Então, os coeficientes aqui, menos 1, 4 e 5. A igual a menos 1, B igual a 4 e C igual a 5. Como A é menor do que 0, a concavidade da parábola representada na figura é aberta para cima ou para baixo. Para baixo, né? O A é negativo, concavidade para baixo. Nesse caso, o vértice da parábola é ponto mínimo ou máximo da função definida por H de T. Então, o vértice é o ponto máximo da parábola, o ponto mais alto, né? Que a bola atinge a altura máxima aqui. Já está até falando aqui no texto. No lançamento de um foguete no espaço, visando alcançar a maior distância possível, o ângulo de maior alcance horizontal é de 45 graus e a curva descrita pelo objeto é aproximadamente uma parábola, não considerando a resistência do ar. Assim, durante uma operação de salvamento marítimo, foi lançado um foguete sinalizador que permaneceu aceso durante toda a sua trajetória. A luz emitida pelo foguete só é útil a partir da altura H de 14 metros, em relação ao nível do mar, e a trajetória é descrita por H de T igual a 10 mais 5T menos T ao quadrado, em que T é o tempo em segundos. Durante quantos segundos, no máximo, a luz emitida pelo foguete é considerada útil? Então, aqui, se a luz é considerada útil apenas no tempo a altura de 14 metros, né? Então nós temos que igualar esse H de T aqui a 14, né? Eu coloquei aqui, eu não levei em consideração H de T, não, eu coloquei F de X mesmo, mas interpretem aí como H de T, né, para ficar de acordo com o texto aqui. Então o meu Y, o meu F de X ou o meu H de T, que é igual a Y, é igual a 14, né? Então eu vou substituir o meu Y por 14. Então eu fico colocando em ordem aqui, né? Ficaria com 14 igual a T, menos T ao quadrado mais 5T mais 10. Eu só troquei, mudei a posição dos membros aqui, né? Então considere o meu Y igual a 14. Desenvolvendo isso aqui, né? Igualando essa função a zero, para eu resolver, calcular as raízes, eu fico com menos T ao quadrado mais 5T mais 10 menos 14, né? Passando para o primeiro membro aqui, igual a zero. E fico com menos T ao quadrado mais 5T menos 4 igual a zero. Agora eu tenho aqui uma equação de segundo grau e vou calcular as raízes. Então, calculando o delta aqui, primeiro os coeficientes, né? Agora A igual a menos 1, B igual a 5, C igual a menos 4. Calculando o delta, b ao quadrado menos 4ac, o meu b é 5, então 5 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, que é o a, vezes menos 4, que é o c. Então, o delta é igual a 5 ao quadrado, 25, menos 4 vezes menos 1, vezes menos 4, menos 16. 25 menos 16, delta é igual a 9. Calculando as raízes agora, eu tenho o x' igual a menos b mais raiz de delta sobre 2 vezes a. Eu já coloquei direto aqui, menos b, o b igual a 5, então menos 5. Raiz de delta, raiz de 9 é 3. 2 vezes menos 1 é menos 2, né? Então, menos 5 mais 3 sobre menos 2. Então, eu fiquei com menos 5 mais 3, menos 2 sobre menos 2, que é igual a 1. Depois, o meu x, duas linhas, menos b, menos, agora, a raiz de delta, que é 3, dividido por 2 vezes menos 1, que é menos 2. Então, menos 5 menos 3, menos 8 sobre menos 2, que é igual a 4.
Então eu descobri que as raízes dessa equação é 1 e 4. Então, fazendo aqui um esboço no gráfico da função, né, eu tenho aqui as raízes 1 e 4, a curva, né, descrita pelo foguete, pelo sinalizador. E aí, a pergunta é: durante quantos segundos no máximo a luz emitida pelo foguete é considerada útil? Então, como eu igualei o meu f de x ou o meu f de t a 14, né, eu vou considerar esse tempo aqui entre as raízes aqui que a luz vai ser útil. Então, as raízes aqui, a luz vai ser útil nesse intervalo aqui, de 1 até 4. Nesse intervalo aqui que vai ter utilidade. E quanto tempo eu tenho nesse intervalo aqui? De 1 até 4? 3 segundos. Né? Então, minha resposta é 3 segundos. Letra B. Certo? Muito obrigado pela preferência e continuemos juntos aí resolvendo as atividades do PET. Que venham mais PETs pela frente aí para que nós possamos brincar aqui nas nossas aulas, certo?